que destrói o templo e reconstrói um em 3 dias, então desce da cruz. Porque eles não entenderam nada. Até mesmo os discípulos não haviam entendido direito. Porque João capítulo 2 vai nos dizer que quando Jesus ressuscita, eles se lembram desta palavra e eles entendem que Jesus então estava se referindo ao seu corpo. E João 2 vai dizer que então os discípulos creram nas Escrituras e creram na palavra de Jesus. Porque até ali, quando Jesus falou, se derrubar o templo, reconstruir em 3 dias, os discípulos... O que o mestre está falando? Pegar o mestre e nós 12 aqui, talvez um barraco a gente constrói em 3 dias, mas construir um templo em 3 dias? Mas nós entendemos, meus irmãos, que o nosso Senhor, Ele tem poder para em 3 dias fazer muito mais do que simplesmente reconstruir um templo. Porque ao 3º dia, Ele ressuscitou dos mortos. Ele venceu a morte. E Ele está sentado à destra do Deus Todo-Poderoso. E na sua mão, Ele tem as chaves da morte e do inferno. Então nós vamos observar, meus irmãos, que os discípulos, conquanto eles fossem homens sinceros, verdadeiros e fiéis, eles ainda eram meninos espirituais. Eles não tinham estrutura para ouvir Jesus falar sobre o seu sofrimento. Porque se Jesus ele chega já de início, falando assim, olha, o negócio é o seguinte, o meu destino é a cruz. Eu vou sofrer, eu vou padecer, eu vou passar pela cruz. Com certeza, os discípulos teriam se desviado. Porque o homem, instintivamente, ele foge do sofrimento. O homem, ele tem um instinto de defesa, que se ele vê um sofrimento iminente, ele tende a fugir. Então, se Jesus, desde o início, tivesse sido franco e claro com eles acerca da sua cruz, os discípulos teriam abandonado ele. Então nós observamos que a cautela de Jesus é justamente para poupar isso, para que os discípulos eles não se desviem, porque eles não tinham estrutura. Nós vamos observar que Jesus, no último dia do seu ministério, quando nós talvez imaginamos que os discípulos estavam estruturados, estavam maduros, Jesus caminhando para o Getsemane, ele fala assim, olha, esta noite, todos vocês vão se escandalizar em mim. E aí quem toma a palavra? Pedro. E ele fala o quê? Senhor, por João, por Tiago, aí eu não posso responder. Mas casca grossa aqui sou eu. Cabra macho aqui sou eu. Crente aqui sou eu. E a Bíblia diz que Pedro vai falar assim, ainda que todos estes se escandalizem, eu não me escandalizarei. E Jesus olha para Pedro e fala assim, Pedro, você vai um pouquinho mais longe. Porque esta noite você vai me negar por 3 vezes. E o galo não canta enquanto isso não acontecer. E Pedro diz-nos a Bíblia que ele falou ainda com mais veemência, Senhor, se necessário eu morrer, eu morro, mas eu não te nego. Era uma intenção sincera de Pedro. Pedro não estava, mas Jesus sabia, Jesus ficou quieto. Mas quando Pedro viu, irmãos, que o bicho pegou, quando Pedro viu que Jesus ele foi condenado por blasfêmia, e começaram a dar tapa no rosto de Jesus, cuspir nele, cobriam o seu rosto e davam socos na sua face. Chegou alguém para Pedro e falou assim, escuta, você não é junto com aquele lá não? Era a hora de Pedro pegar a cruz e falar assim, sou eu.
Se não fosse a hora de Pedro morrer, Deus daria o livramento. Mas Pedro tem que falar, não sou eu. Tem cruz para mim? Tem, então eu vou. Mas Pedro, diante daquilo, nós entendemos, meus irmãos, porque nós somos humanos. Ele pegou a sua cruz. Não conheço esse homem, não. Não sei quem você está falando. Chegou uma outra e falou, ei, você não estava com ele ali? Eu não conheço esse homem. Aí chegou um outro e falou assim, rapaz, não adianta você falar que você não conhece, porque toda vez que você fala, o seu jeito de falar te denuncia que você andava com ele. E na mesma veemência que Pedro falou assim, Senhor, se for necessário eu morro, ele falou, eu juro que eu não conheço esse homem. Eu não sei do que você está falando, eu não sei quem ele é, nunca ouvi, não o conheço. E só Lucas nos dá um detalhe, que quando Pedro falou isso, Jesus virou-se e olhou para Pedro. Eu meditando nisso, eu tentei perscrutar este olhar de Jesus para entender o que é que estava nesse olhar de Jesus. Aleluia. A Bíblia não entra em detalhes, mas o que eu posso afirmar, irmãos, é que eu não vejo um olhar de ódio, eu não vejo um olhar de vingança, embora eu acredito que Jesus estivesse triste, estivesse decepcionado, estivesse desapontado com Pedro por ele ter o abandonado, mas eu não vejo em Jesus um olhar de ódio, de uma ira maligna e de vingança. Por quê? Porque quando Jesus ressuscita, o primeiro discípulo a quem ele aparece é Pedro. Antes de Jesus aparecer para os 12, ou para os 11, melhor dizendo, depois que ele apareceu às mulheres, ele foi ao encontro de Pedro. Porque Pedro era a ovelha ferida. Pedro era a ovelha machucada. Por isso eu tenho uma palavra de Deus. Daqui a pouco o negócio vai. Mas eu tenho uma palavra de Deus para os soldados feridos. Jesus está te olhando. Ele sabe que você prometeu, como nós cantamos aqui na harpa, que você levaria a sua cruz até o fim. Mas quantos não deixaram ela no meio do caminho? Quantos não estão pensando em abandonar? Ele sabe que você disse que seria fiel, mas ele sabe que você não está sendo. Ele sabe que você disse que faria, mas você não está fazendo. Ele sabe que você disse que você descansaria, mas ele está vendo que você está perturbado. Mas eu quero lhe dizer que Jesus, ele não desiste de você. Jesus, ele se importa com você. Jesus, ele não abre mão de você. Aqueles que estão ouvindo esta palavra e sentem a sua presença, levantem a sua mão e glorifiquem a Jesus Cristo. Aleluia. Então nós entendemos que a cautela de Jesus para expor sobre o seu sofrimento era justamente isso. Os discípulos não estavam preparados. Para os irmãos terem uma ideia, quando nós chegamos aqui nesta passagem, para os irmãos terem uma ideia da imaturidade dos discípulos, até aqui parece que os discípulos ainda não haviam entendido direito quem era Jesus. Por quê? Porque se nós lemos a partir do versículo 13, Jesus, antes de falar sobre o seu sofrimento, ele pergunta: quem vocês dizem que eu sou? Porque até aqui, os discípulos ainda não haviam demonstrado que conheciam a verdadeira identidade de Jesus. Segura, irmão. Segura. Por quê? Porque naquela época, não só os discípulos desconheciam Jesus, como ninguém conhecia direito. Para Herodes, Jesus era o João Batista ressuscitado. Para a multidão, Jesus era algum dos profetas. Para os vizinhos de Jesus em Nazaré, Jesus era simplesmente o filho de José.
E os religiosos, para fechar o time aí com chave de ouro, falavam: Jesus é um comilão e beberrão e amigo de publicanos e pecadores. E os discípulos até aqui também não haviam demonstrado que conheciam a Jesus. Agora, escute, por quê? Porque o pastor Eduardo sempre me dizia uma coisa. Ele falava assim: as histórias da Bíblia sempre se repetem. A única coisa que muda são os personagens. Quem está entendendo? Amém. Naquela época, Herodes era o povo, era os vizinhos de Jesus. Hoje é eu, é você. E que conclusão a gente chega? As pessoas ainda não conhecem Jesus, não conhecem sobre a sua cruz. Porque se a gente vê o que aconteceu na última parada gay em São Paulo, né, o travesti lá se crucificou e falou assim: eu fiz aquilo para expor o que é que todos os LGBTRSTUVWXYZ sentem. E eu fico pensando: meu Deus. Então a pessoa, pelo seu comportamento, ela colhe sofrimentos e ela acha que aquilo que ela sofre é o mesmo que Jesus sofreu na cruz. Que concepção as pessoas têm de Jesus hoje? Agora, falar de lá é fácil. E quando chega aqui dentro? Eu não vou entrar em detalhes porque eu não quero criar polêmica e não vai edificar a sua vida. Mas, irmãos, a gente vê cada sandice, cada bizarrice na igreja e a gente pergunta: o que é que o povo tem concluído a respeito de Jesus? E quem consome isso que esses pastores, esses camaradas fazem aí, é você através da internet. E depois fica reproduzindo na igreja. Que entendimento que nós temos de Jesus, meus irmãos. Eu não quero entrar em polêmica aqui, mas eu lembro o que Spurgeon uma vez disse. Que chegaria um tempo que no lugar de pastores alimentando ovelhas, haveria palhaços entretendo bodes. Não me refiro a nenhum dos obreiros que aqui estão, graças a Deus. Mas nós entendemos que tudo isso que acontece, essa falta de conhecimento de Jesus, é porque o povo tem se afastado da palavra de Deus. A palavra de Deus tem sido substituída, tem sido subtraída. E não existe vida cristã se não existe a busca por Cristo. É isso. E não existe outra fonte de conhecimento de Cristo que substitua a palavra de Deus. João 5,39 ele diz: examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que testificam de Jesus. Então eu tenho coragem para te dizer aqui nesta tarde, que se você é uma pessoa que entra dia, sai dia, entra semana, sai semana, entra mês, sai mês, você não lê a Bíblia, você não é crente, você está disfarçado na igreja, você precisa se converter de novo para aprender o que é ser um crente. Porque o cristianismo começa com a palavra de Deus. Mas vamos continuar aqui. Vamos continuar. Porque Jesus quer saber. Eles me conhecem? Então Jesus começa pelas beiradas. Sabedoria de Cristo, né? Chamou os discípulos e perguntou: me diz aí, quando vocês estão envolvidos com a multidão, quem eles dizem ser o Filho do Homem? E aí os discípulos respondem: olha, Senhor, tem gente que eles olham mais assim, a sua doutrina, a autoridade com que o Senhor fala, o zelo que o Senhor tem. Esses aí falam: esse é João Batista. Agora tem outros que olham mais assim para a misericórdia do Senhor, para a compaixão, para a sua sensibilidade. Estes aí falam que o Senhor é o profeta das lamentações, Jeremias. Agora tem